arquivistas, vocês enquanto produtores de documentos, vocês são responsáveis também por essa confiabilidade do documento ao longo do tempo, por essa autenticidade do documento ao longo do tempo. Por isso que o SEI, né, o Daniel falou, é um caso importante e interessante da gente estudar, porque vocês estão produzindo documentos que não são confiáveis, que não são autênticos, e isso vai ter um risco lá na frente, né? Para a história, para a transparência administrativa, para a prestação de contas, para tudo, né? Então, esse projeto, ele resolveu unir disciplinas em busca de respostas para criar, exatamente, para criar documentos, registros digitais autênticos, para gerar conhecimento, tá? Para que esses documentos pudessem ser criados e pudessem ser utilizados futuramente. Então, esse projeto tem uma parceria com a Universidade de British Columbia e o propósito de desenvolver um conhecimento teórico e metodológico essencial para a preservação permanente de documentos digitais autênticos e para formular políticas, estratégias e padrões capazes de assegurar essa preservação. Essas etapas aqui, elas já estão bem difundidas. O professor Daniel utilizou bastante desse conhecimento, né? Então, assim, isso já vem sendo difundido, há algum tempo. Então, eu trouxe aqui para vocês só algumas etapas, não vou me ater a elas, mesmo porque elas estão no site e estão traduzidas em português. O Arquivo Nacional CONARC também faz parte dessa iniciativa, então vocês podem ter acesso diretamente no site. Mas eu só trouxe para vocês verem que ele se desenvolve desde 99 e que desde então ele vem buscando requisitos para garantir a autenticidade, a preservação da autenticidade dos documentos criados no ambiente digital. Isso começou criados aí no curso de atividades administrativas, depois em ambientes digitais dinâmicos e autênticos, e agora a preservação desses documentos nas nuvens, né, também, que é o que eles vêm trabalhando ultimamente. E isso deu resultados muito profícuos. Então, todo esse referencial foi traduzido, está sendo aplicado, e essa aplicação, o sucesso dessa aplicação dessas definições e do método da diplomática levou a esse grupo, e especificamente a Durante, que é a autora, a principal autora e difusora dessas ideias, a definir, na realidade, uma nova abordagem dessa diplomática, que começa lá com o documento medieval, né, que é chamada de diplomática digital. Pode passar, por favor. E o que é essa diplomática digital? Essa diplomática digital é tudo isso que o professor Daniel falou para vocês aqui, tá? Essa diplomática digital, ela identifica todos os elementos necessários dos metadados que devem ser criados, gerenciados, preservados, para identificar singularmente o documento e mostrar a sua integridade através do ciclo de vida, da criação ao uso, reuso e preservação. É ela que vai dar os elementos necessários para que a gente possa criar documentos digitais, né, documentos arquivísticos digitais autênticos, e para que esses documentos possam ser mantidos aí durante o seu ciclo de vida. Bom, ela faz isso de duas formas. A primeira, e a gente não vai tratar nenhuma delas especificamente aqui, mas só para deixar pontuado para vocês, é por meio da digitalização das fontes históricas e o uso de ferramentas como o OCR. E a segunda, que mais o que o professor Daniel tratou aqui também, é a aplicação da teoria e dos princípios da diplomática na análise dos documentos nascidos digitais. Tá? Mas como que uma disciplina do século XVII, vocês podem se perguntar, pode subsidiar o estudo dos documentos digitais? A primeira, a gente já falou aqui, é por meio da análise dos elementos internos e externos dos documentos. Tá? Ou seja, do estabelecimento dos metadados necessários, quais metadados necessários que devem ser capturados, gerenciados e preservados para que o documento possa ter a sua autenticidade preservada durante o seu ciclo de vida. E o segundo,
A segunda é a partir da aplicação conceitual da diplomática. Então, porque a diplomática ela tem todo um arcabouço teórico conceitual que também foi importado pela arquivologia e que vem sendo importado, e aí agora, nessa diplomática digital, que são os conceitos. Então, os conceitos de autenticidade... Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Os conceitos de precisão, autenticidade e confiabilidade, que o professor abordou com os exemplos, e eu vou trazer um pouquinho para vocês dos conceitos também. Pode passar. A primeira definição que a diplomática, o primeiro conceito que a diplomática traz para nós é o conceito de acurácia. Na realidade, que seria um termo traduzido para precisão. Então, ela vai nos dar o grau de precisão, correção, verdade e ausência de erros e distorções existentes nos dados contidos nos materiais, nos documentos. Então, para assegurar a acurácia, ou seja, a precisão, para garantir que um documento de arquivo seja preciso, documento digital seja preciso, há de se ter controle sobre todos os processos de produção, transmissão, manutenção e preservação dos documentos. Então, todo esse controle que o professor falou com a gente, dessa cadeia de custódia, dessa cadeia de preservação, vai garantir que esse documento tenha essa característica de um documento preciso, de acurácia que a gente fala. Isso está nas diretrizes do preservador do Interpares, que foi traduzido e que está lá no site do CONAR, que vocês podem ter acesso também. Pode passar. O segundo conceito que a diplomática nos dá é o conceito de confiabilidade. Esse conceito está ligado à credibilidade de um documento arquivístico como afirmação do fato. Ele está ligado à veracidade dos fatos daquele documento. E essa veracidade dos fatos está ligada às pessoas também que fazem parte da produção desses documentos. Se esse documento ele pode atestar os fatos que ele registra, tá? E ele é estabelecido justamente pelo exame da completeza da forma do documento e do grau de controle exercido no processo de sua criação. Então, esse documento ele é completo no tocante à forma, ele tem todos os elementos que ele precisa ter, ele foi criado segundo os requisitos necessários de sua criação? Se sim, esse documento é um documento confiável, ok? Bom, a Rogers vai dizer que a confiabilidade ela é responsabilidade exclusiva do produtor. Então, vocês que estão produzindo documentos, é responsabilidade de vocês essa confiabilidade, tá? E também do modo de produção do documento e da credibilidade dos atores envolvidos em sua produção, ou seja, de vocês. E a gente tem a autenticidade. A autenticidade, ela vai garantir que o documento seja exatamente aquele como quando foi produzido, que ele não teve alteração, que ele não foi adulterado. Mas não só o documento, como a gente viu, toda aquela cadeia, ela se manteve inalterada, tá? E essa autenticidade, ela é composta tanto da identidade quanto da integridade. E o que são esses dois elementos? A identidade, ela é o conjunto de atributos de um documento arquivístico, que caracteriza aquele documento como único. Ou seja, o produtor, ou seja, o nome do produtor, a data, o destinatário, o número identificador, o assunto desse documento, são elementos de identificação desse documento. E quanto a gente tem também os elementos de integridade, que são aqueles que garantem que o documento não sofreu nenhuma alteração e se manteve íntegro. Então, tanto identidade quanto integridade do documento são os fatores que vão garantir que a gente tenha um documento autêntico. E essa identidade se dá pelos elementos extrínsecos e intrínsecos presentes na face do documento e pelos atributos que são expressos lá nos metadados. Então, essa identidade eu posso estar vendo aqui
no que eu estou vendo na minha tela, como eu também posso ter lá atrás nos metadados. E quais são, só para a gente falar alguns, porque são vários, elementos que vão me garantir essa identidade. O nome das 5 pessoas que estão envolvidas na criação do documento, data e hora de produção dos documentos, a ação do qual o documento participa, identificação da relação orgânica dos documentos, ou seja, o código de classificação, por exemplo, desse documento, indicação de formato, indicação de anexos, indicação de assinatura digital e nome da pessoa que produz ou recebe o documento. Esses são alguns elementos que vão garantir a identidade de um documento arquivístico digital. Enquanto que eu tenho que a integridade, ela se refere ao fato desse documento ser completo e inalterado, ou seja, está intimamente ligada às circunstâncias da criação desse documento e da preservação também, né, da gestão toda, o que nos remete à cadeia ininterrupta de custódia, como o professor Daniel explicou aqui. Essa cadeia responsável e legítima é considerada uma garantia de integridade até prova em contrário. Por tal cadeia, os procedimentos de gestão e preservação não são interrompidos e implementam-se por meio dos seguintes metadados. Pode passar. Nome das pessoas do setor que utilizam o documento. Então é aquilo, para cada vez que esse documento tramita, para cada lugar que esse documento vai, né? A hora que eu tiro esse documento de um pacote e levo esse documento para o outro, eu tenho que ter um registro disso, né? Esses registros são esses elementos que vão garantir a autenticidade desses documentos. Então, tudo isso aqui tem que ser documentado, tem que ser registrado, tá? E essas diretrizes do preservador e do produtor que o Interpares elaborou é um caminho para a gente saber o que a gente tem que registrar, o que eu tenho que deixar ali anotado que aconteceu naquele documento. Então, nome das pessoas do setor que utilizam os documentos, nomes das pessoas do setor responsável pela gestão de documentos, momento estabelecido para a remoção do documento do sistema digital ao qual pertence, momento estabelecido para a transferência do documento para o arquivo intermediário ou permanente, momento estabelecido para eliminação e indicação da existência e localização de duplicados daquele documento fora do sistema ao qual pertence. Então, são informações que eu vou adicionando ao meu documento à medida que esse documento vai tramitando, vai passando de um lugar para o outro. Bom, então, de novo, a confiabilidade do documento arquivístico, ela é de responsabilidade exclusiva de quem o produz, tá? Por meio da forma e do modo de produção do documento e da credibilidade também dos autores envolvidos, dos atores envolvidos na sua criação. Enquanto que a autenticidade, ela se relaciona à maneira, à forma, aos estados de transmissão do registro, ao modo da sua preservação e custódia, e é protegida e garantida pela adoção de métodos que garantem que o registro não seja manipulado, alterado ou de outra forma falsificado após a sua criação. Ou seja, o registro é precisamente tão confiável, ele tem que ser tão confiável como quando foi criado pela primeira vez, recebido e retido. Certo? Bom, trago aqui 2 considerações. Primeiro, pode passar, por favor, que quando a gente realiza essa análise, essa crítica diplomática, nós estamos, na realidade, desconstruindo esse documento. Então, a gente desconstrói o documento para depois sistematizá-lo em um outro documento, não é? E quando a gente faz isso, quando a gente identifica e desconstrói, a gente consegue localizar esses elementos que vão revelar de onde esses documentos vieram, quais as relações que esses documentos têm com o seu produtor, com quem utiliza, com os outros documentos dentro do mesmo sistema. Quem produziu esse documento? Essa pessoa que produziu esse documento tinha competência, responsabilidade para produzir esse documento? Esse documento foi produzido de maneira correta, seguindo os requisitos corretos, os elementos corretos? Esse documento foi mantido no meu sistema de maneira correta? Tudo isso
eu consigo através da análise diplomática. E é por isso que a análise diplomática e a diplomática, ela é importante para a gente ainda hoje, cada vez mais, né? Cada vez mais a gente descobre utilidades da diplomática. Então, se a gente trabalhava com ela lá há 30 anos atrás, apenas com documentos aí do século XX, de repente a gente descobre que os seus conceitos e a sua base metodológica, ela é utilizada para documentos digitais. E isso é fantástico, isso só reforça a importância da disciplina, tanto para quem estuda, quanto para quem aplica isso no dia a dia. Então é fundamental para vocês que trabalham com isso, conhecer a diplomática, conhecer o que vocês estão trabalhando, tá? E a identificação desses elementos que a diplomática nos dá, desses metadados e desses conceitos, precede qualquer processo de organização, seja em documento em papel, seja em documento digital. Então, eu coloquei aqui que o que demonstra a importância dos estudos de diplomática pelos arquivistas, seja para sua aplicabilidade aos documentos medievais, seja aos documentos digitais, como nós pretendemos demonstrar aqui. Então, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho do que é essa diplomática, para que ela serve e como que a gente utiliza ela hoje. E isso foi muito bom porque o professor Daniel trouxe para a gente toda a aplicação desses conceitos que eu trouxe para vocês agora. Tá bom? Obrigada. Parabéns, professora Natália, né? Muito interessante esses estudos, né, que passeiam lá desde Dom Mabillon, né, os estudos da diplomática e a aplicabilidade sobre documento digital, passando pelos estudos da professora Durante, como esses conceitos, esses paradigmas são tão presentes, né, nesse mundo digital, desses arquivos líquidos, né, presentes e necessários, né. É uma questão assim que me preocupa